Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Boa noite. Hoje é dia 21 de junho de 2022. Eu tô aqui agora juntinho com vocês para começar nossa live semanal, né? Boa noite a todos que estão chegando. Suiane, é isso? Eunice, saudades de você. Kathleen, é isso? Eu convidei a todos que se consideram hoje pessoas emocionalmente abaladas, estressadas, ansiosas, e eu acho que isso tem piorado muito. Sônia, boa noite. Diante dessa pandemia que nós vivemos, e até pela própria situação do dia a dia, né? Difícil você viver em grandes cidades como São Paulo e, independente da sua profissão, não se sentir às vezes estressado ou muito ansioso ou nervoso demais, né? E isso acaba acarretando vários problemas na nossa saúde. Por isso que eu resolvi fazer novamente essa live com o tema de nutrição e cortisol, né? O quanto a nutrição pode ajudar vocês em melhorar e regular os níveis de cortisol no nosso sangue. Então, gente, cortisol, ele é um hormônio até classificado como hormônio de estresse. A gente fala que é um hormônio maldito, mas na verdade ele é bendito, né? Maldito no sentido benéfico não, que as pessoas acham que ter cortisol é uma coisa ruim. Não é. Porque o cortisol é um hormônio que é muito importante para o nosso corpo. Ele tem várias ações importantes, né? O cortisol ele foi feito para a gente guerrear, para a gente lutar. Antigamente, porque o homem caçava, então ele tinha que ir em busca da caça, ele tem que trabalhar, ele tem que cultivar, e para isso a gente precisa ter hormônios, substâncias no nosso corpo que nos impulsionam para isso. E o cortisol é um desses hormônios. Ele é liberado toda vez que a gente recebe o estímulo através do hipotálamo, hipófise, e aí então ele é produzido pelas suprarrenais, nesse eixo ACTH que a gente chama. Então as suprarrenais é que vão sintetizar o cortisol, e ele segue todo um ritmo circadiano que a gente chama, né, nível de produção. Tem horas que ele está mais alto, que é justamente para a gente guerrear, para a gente enfrentar, para a gente poder trabalhar, para a gente ter foco, disposição. E tem a hora, que é quando agora, por exemplo, que já começou a escurecer o dia, a partir da noite, que o cortisol ele tem que estar mais baixo para que a gente dê oportunidade para a melatonina ser produzida e aí a gente descansar, né? Então, na hora do sono, na hora que a gente vai repousar, dormir, a gente tem que ter cortisol baixo. Porque quem não tem cortisol baixo nesse momento são as pessoas que têm dificuldades para dormir. Então, o cortisol ele tem um ritmo de ser produzido no nosso corpo. De dia, quando a gente acorda, por ele ter essa função, em termos de prioridade, uma das funções mais importantes, essa função de energia, ele tem que estar alto, né? Ele vai começando a aumentar a partir das 4, 5 horas desse amanhecer. Aí ele começa a ter um declínio ao longo do dia, e aí ele tem um leve aumento lá para as 4, 5 horas da tarde. E daí volta a baixar outra vez para a gente poder repousar. Por aí vocês podem ver o quanto é importante a gente ter, para ter níveis controlados de cortisol, considerar uma rotina do nosso dia. Horário de dormir, horário de acordar, horário de comer, horário de fazer exercício. Então essas coisas, o claro, o escuro, influenciam muito a produção do cortisol. Então, quando ele está em níveis adequados, ele é um hormônio, sim, muito bendito, é isso que eu quero dizer para vocês. Por quê? Porque ele vai dar mais energia, ele vai dar mais foco, mais memória para vocês, memorização. Ele é o principal anti-inflamatório que nós temos, ele vai fortalecer o sistema imunológico, né? Ele vai ser uma substância
que vai nos ajudar a ter melhores respostas imunológicas quando a gente é agredido por alguma coisa, né? Ele é um regulador de humor também, então é importante você ter cortisol adequado, em níveis adequados, para que a gente regule também o nosso humor. A pressão arterial é importante, a nossa glicemia também é importante, que a gente regule através de um cortisol bem equilibrado. Então olha quantas influências que nós temos. Tanto é que eu falei essa questão de ser um anti-inflamatório natural, que quando você tem algum problema de saúde, alguma inflamação, alguma infecção, alguma alergia, a primeira medicação que é prescrita são os corticoides, né? Por quê? Porque a produção, às vezes, endógena, a sua produção não é suficiente para poder combater aquele estresse que é cometido por um vírus, por uma bactéria. Então, aí você tem que tomar uma quantidade muito maior de corticoide, que não deixa de fazer a função do cortisol, para poder combater aquele processo alérgico ou um vírus, uma bactéria que esteja aí se alojando. E aí uma coisa também super importante é falar que o desequilíbrio dele é que nos leva a ter problemas em tudo isso, né? E que ele pode estar tanto muito alto quanto muito baixo. Então, tanto de um jeito quanto do outro, tanto a supressão, né, da produção do cortisol, ele está deprimido no nível de produção, quanto quantidades exacerbadas, exageradas, alta, tudo isso vai trazer um prejuízo. E que também não é só o desequilíbrio emocional que pode te levar a desregular seu cortisol. Muitas vezes pode ser sim um estresse físico, você fazer muito exercício físico, você ter privação de sono, você ser uma pessoa muito alérgica, você ter uma alimentação muito estressante, porque come muitos alimentos inflamatórios, né? Excesso de gordura, de sal, de bebida alcoólica, refrigerantes, alimentos processados, ultraprocessados. Isso causa um estresse para o seu organismo. E aí a produção de cortisol também tem que ser aumentada, porque isso acaba sendo prejudicial para o seu corpo. O teu corpo tem que combater aquilo. Se você estiver intoxicado por metais pesados, então vocês vejam que não é só o desequilíbrio emocional que me leva a comprometer os níveis de cortisol, certo? Bom, gente, e aí o que acontece quando esse cortisol está desregulado? Então eu começo a ter sintomas como falta de memória, cansaço, eu posso ter um problema na minha tireoide. Vocês sabiam que cortisol alto pode fazer você ter um hipotireoidismo? Porque a glândula da tireoide também é uma glândula que ela é muito sensível a situações de estresse. Então você também pode acometer a sua tireoide via a produção mais alta de cortisol. Quando eu falo produção mais alta de cortisol, o que eu quero dizer, gente? Você ter pontualmente um cortisol alto porque você está estressado naquele dia, ou porque você tem um trabalho, uma meta para cumprir, ou porque teve um pico emocional, um desgaste familiar, ou com um namorado, com relacionamento, com filho, com trabalho. Ok, isso é até benéfico, e é normal você ter esse pico de cortisol, porque naquele momento, pontualmente, você está estressado. O que prejudica, o que traz agora esses sintomas mais graves que eu vou falar para vocês, é quando eu tenho um aumento de cortisol crônico, né? Quando eu tenho uma situação que todo dia eu sou uma pessoa estressada, descontrolada, ou eu levo meu cortisol ser aumentado diariamente pela alimentação, pelos metais pesados, pelos excessos de exercício, pela privação de sono, por esses outros fatores. Então, se eu tiver fatores estressantes diariamente, eu posso levar a essa produção crônica de cortisol maior do que seria o fisiológico. E é nessa condição onde meu corpo começa a não ter mais controle de regular esse cortisol que eu começo a ter esses sintomas indesejados. Então, olha só,
Quando eu tenho cortisol alto, gente, da forma crônica, eu posso ter catabolismo proteico, eu posso ter quebra de musculatura, né? Então eu tô lá me esforçando na academia para ganhar massa magra, mas se meu cortisol estiver muito alto, eu não vou conseguir, porque o cortisol ele faz um trabalho ao contrário da insulina. Ele pega a glicose lá do músculo até do fígado, manda produzir mais para disponibilizar para a circulação. Porque a glicose é a fonte de energia primária para a gente guerrear. Então o cortisol alto, porque eu estou estressada, ele vai pedir combustível de combate. Quem é o primeiro combustível? A glicose. Então eu faço quebra de proteína para gerar a produção de glicose. Então eu tenho catabolismo proteico. Oi Marisa, tudo bem? Uma pessoa que sempre reclama da ansiedade e do estresse, né? Então quando eu tenho muita glicose na circulação, eu vou ter produção também de insulina alta. A insulina alta e a glicose alta vão me dar uma condição de resistência insulínica. Isso vai fazer, olha só onde eu vou parar, gente. Vai fazer eu ter mais fome. Mas será que eu vou ter fome por alimento saudável? Não, eu vou ter fome por carboidratos mais refinados, por alimentos de densidade calórica mais alta, até às vezes por salgados, pode ser torta, pode ser pão, pode ser bolo. Então, quando minha insulina tá mais, meu cortisol tá mais alto, minha glicemia é mais alta, minha insulina é mais alta, vai ser isso que eu quero comer. Porque essa condição de disfunção, de desregulação de glicose, insulina e cortisol faz eu ir para esse lugar, eu tô descontrolada emocionalmente. E aí eu não tenho combustível, a glicose na célula tá lá circulando. Então isso vai gerar mais fome. Comeu mais esses alimentos de densidade calórica mais alta, mais ricos em açúcar, o que vai acontecer, gente? Eu vou começar a engordar. Engordar e ter mais gordura abdominal, tá? E aí essa gordura abdominal me leva a ter mais resistência insulínica ainda, produzir substâncias mais inflamatórias. Então vocês viram que é um ciclo, né, vicioso que a gente entra. Cortisol alto dá mais fome, cortisol alto dá vontade de comer mais carboidrato, tranqueira, cortisol alto vai fazer vocês engordarem, né? E cortisol alto vai fazer vocês inflamarem mais e se descontrolarem cada vez mais emocionalmente, piorarem o estresse que já não tá bom, a ansiedade que já não tá boa, vão ter uma desbiose intestinal, né? Porque vai comer porcaria, vai começar a descontrolar todas essas bactérias que residem aí, os micro-organismos do seu intestino. Isso está ligado com o cérebro, intestino com o cérebro, e vão começar a ter mais complicações a nível de memória, cognição, foco, energia, e descontrole emocional, né? Depressão, ansiedade. Então vocês viram como tudo no nosso corpo está trabalhando de uma forma integrada, está tudo linkado. E se eu desregulo uma coisa, eu desregulo várias outras, né? Então, por isso que é comum vocês irem ao médico e falar: doutora, eu tô com a energia baixa, eu tô com doenças autoimunes, né? Desencadear doenças autoimunes, eu tô com uma disfunção na tireoide, eu tô sem energia. Aí o médico vira para vocês e fala: é estresse. Eu tô sem dormir, mas é estresse. Eu tô engordando, mas é estresse. Então, não é que tá de tudo errado. Vocês viram que o estresse crônico que leva vocês a estresse físico e mental, tá? Estresse metabólico, como eu falei para vocês, porque tem diversas causas que podem desregular o cortisol e gerar esse estresse, né? Quer dizer, o estresse que gera o desregulamento do cortisol pode desencadear todos esses sintomas em vocês, né? Maior risco de doença autoimune, eu ser acometido por uma virose, por bactérias, intestino não funciona direito, eu fico mais ansiosa, quem tem síndrome do pânico piora, quem tem depressão piora, mas porque tá tudo errado. Eu tô com o meu corpo todo bagunçado, né?
Então, eu só estou dando essa prévia na explicação para poder entrar nos alimentos, na nutrição que vocês podem fazer ou devem fazer para começar a ajudar a regular os níveis de cortisol. É lógico que é todo um trabalho, gente, integrado. Não dá para pensar só na alimentação. A gente tem que pensar em vários outros fatores. Oi, Isabel Silva. Boa noite, doutora Linda. Beijo. Quem está entrando agora, eu quero dizer que a live hoje é sobre cortisol, tá? O quanto o cortisol alterado pode trazer grandes prejuízos para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida. E aí, antes de entrar na nutrição até, já tinha feito uma pergunta, uma seguidora. Doutora, qual é o melhor cortisol? Quais são os exames que eu tenho que te pedir para saber se eu estou com o meu cortisol adequado, equilibrado ou não? Primeiro a gente vai ver todos esses sinais clínicos. Depois eu vou pedir. O cortisol salivar, gente, é o mais fidedigno. Porque pensa, como eu falei, o cortisol, primeiro, vocês têm que sempre fazer a coleta mais próximo das 7 horas da manhã. Porque se fizer a coleta muito longe desse horário, não vai dar um resultado real. Porque quanto mais longe das 7 da manhã, ele vai começar a baixar, declinar. Então aí eu não sei o quanto de fato está o seu cortisol, tá? Então mais próximo das 7 da manhã e sempre o salivar é o mais fidedigno. Por quê? Porque se eu fizer o cortisol ir pro laboratório e fizer o cortisol sanguíneo, até eu pegar meu carro, às vezes pego o trânsito, fico nervosa, atrasou, você já descontrola todo o seu cortisol só por esse trâmite, né? Por esse processo. Se eu pego lá os vidrinhos, né? Eu pego o coletor, o algodãozinho, vou colher na minha casa, na cama, né? A hora que eu estiver lá deitadinha, sossegada, nada aconteceu, eu vou fazer a coleta às 7 horas da manhã. Eu vou mastigar aquele algodãozinho de cá, de lá, de cá, de lá, de cá, de lá. Aí eu coloco aquele algodãozinho no tubinho e levo para o laboratório. Então, eu tô de fato medindo o cortisol real, né? O que realmente eu tô tendo naquele horário. E aí eu posso pedir o matinal e posso pedir o vespertino. O vespertino é entre 4 e 5 horas da tarde, é o horário mais correto de coleta, tá? Que a gente tem esse levemente. Geralmente é a metade do valor que deu na manhã. Qual que é a média que eu tenho de cortisol, né, no sangue? O ideal é eu ter de 8,5 a 22, só que o espaço é muito grande. Entre 13 e 15 é o ideal, se eu fizer o sanguíneo, tá? Se eu fizer o salivar, entre 6, mais próximo das 7 horas, ele vai dar 0,75 microgramas, que seria o mais indicado. E das 16 horas, 0,24, que é a metade, microgramas por ml. Então, esses são os valores ideais de cortisol. Tudo bem? Agora eu posso pontualmente estar estressada, aí de repente eu mando sempre, quando eu vejo uma alteração muito grande, eu mando repetir exame, repetir em outro laboratório, fazer o salivar e o sanguíneo para ver se eles estão pelo menos valores aproximados. Então sempre é dessa forma que a gente também avalia além dos sinais clínicos. Oi, Catarina, tudo bem? Para quem está entrando agora e não sabe, a live é sobre cortisol. Quem é que tem o cortisol alterado? Ah, mas doutora, e o meu ficou baixo? O meu está baixo demais. Sabe quando o seu cortisol fica baixo? Quando você tem essa explosão de cortisol, é muito solicitada, aí o estímulo que você dá para sua suprarrenal é demais, porque você está estressado todo dia, cronicamente, aí chega uma hora, a glândula fala, entrei na falência, não vou mais fazer cortisol. Aí o seu cortisol abaixa. E aí você não tem mais força para guerrear, você não tem mais ânimo, né? O seu humor fica péssimo. Oi, Daisy, tudo bem? Um beijo, querida. Você ficar sem foco, sem memória, sem vontade de nada, aquela coisa de levantar a mão e já ficar cansada. Então, gente, tanto o cortisol baixo demais, quando você entra numa síndrome, né, que a gente chama até às vezes um desgaste muito grande dessa suprarrenal, porque foi muito exigida e ela já não faz mais o cortisol, além dos outros hormônios, como também, oi Fabiana, quando ele está em excesso, ele vai ser ruim para vocês. Então, não podemos deixar isso acontecer, gente.
porque senão, ó, vai ter dificuldade de emagrecer, de foco, de memória, de energia, vai ter problemas de imunidade, vai ter problemas na sua tireoide, tudo isso, ó lá. Rose, então eu estou precisando de cortisol, pois estou lá embaixo. Você pode estar lá embaixo tanto pelo excesso quanto pela falta de cortisol. Os dois lados, os dois extremos podem te dar esse desânimo total. Agora, além da alimentação, que eu vou falar para vocês, tem algo que é muito interessante para a gente modular cortisol. Gente, eu não falei que ele é sintetizado pelo claro e escuro, né? Pelo dia e pela noite. Então, gente, quando vocês acordarem, e tenha sempre um horário mais ou menos, né, regular para acordar, abra a janela da sua casa, não é para ficar no quarto escuro, não. Olhe para o céu, olhe para o claro, nada de usar óculos escuros. Se tiver sol, né, se exponha ao sol, põe os olhos na claridade, né? Isso é importante, areje a sua casa. Você precisa mandar essa mensagem para o seu cérebro. Gente, eu estou acordando. E aí tudo começa a despertar, né, no seu corpo. Essa sinalização é importante. Não é aquela pessoa que fica com o quarto fechado, no escuro, na casa, o tempo inteiro até meio-dia, até 11 horas da manhã. Então, tua produção de cortisol é melhor de manhã. E outra, quem puder fazer exercícios pela manhã, melhor. Você regula também esses níveis de cortisol. Porque lembra que o exercício também é um estresse. E eu acabo melhorando também, modulo melhor o cortisol quando eu também faço exercícios, principalmente pela manhã, tá? Então, isso é muito importante. Outro lado da história, eu estou ansiosa, eu estou estressada, então a questão da respiração, meditação, terapia cognitivas, terapias integrativas, tudo isso te ajuda também, né? Eu acho que a gente sempre tem que ir por esse lado. A Suiane fala, devo estar com excesso ou precisando, pois não consigo emagrecer, memória péssima e à noite o cansaço bate maior que normal. Fazia muitas coisas à noite, hoje não consigo. Então, essa questão de você primeiro, olha, organize sua rotina, organize sua vida, né? As pessoas hoje estão muito irregulares com o seu dia a dia. Elas comem uma hora hoje, uma hora depois, não sabem nem o que comeu, acordam uma hora num dia, outra hora no outro, faz exercício de manhã, depois faz à noite. Essa coisa às vezes de trabalhar em casa modificou muito a rotina das pessoas. Eu sei que agora, graças a Deus, está voltando. Então você primeiro tem que organizar a rotina sua de exercícios, de comer, de acordar, tudo isso. E agora começar a colocar em prática uma alimentação mais saudável, uma hidratação é fundamental. Lembra que eu falei da questão da intoxicação? Eu preciso ter um intestino melhor, cuidar da minha biota, né? Biota, o que é, gente? É a minha população que está ali no intestino, que está ligado com o cérebro, com energia, com regulação de todos os processos metabólicos, com todos os sistemas orgânicos. Então isso é importante. E a minha alimentação está diretamente relacionada com a minha biota intestinal, tá? Então todos esses alimentos que eu vou elencar agora, eles também vão ser só absorvidos se você tiver sem um processo desbiótico. Se você tiver em desbiose intestinal, eu não vou conseguir fazer uma boa absorção de nutrientes. Porque esses alimentos todos que eu vou passar para vocês, eles são alimentos que vão melhorar a síntese de neurotransmissores e, consequentemente, do seu cortisol. São neurotransmissores que vão melhorar a serotonina, que vão melhorar o GABA, que é o ácido que a gente tem, o gama-aminobutírico, chama-se GABA, tá? A gente pode até prescrever isso, né? Mais GABA, o GABA dá vontade de comer mais carboidrato salgado, quem tem falta de GABA, e serotonina, quem tem mais vontade de carboidrato doce, né? Enfim, os dois são provenientes aí de alguns alimentos que eu vou colocar agora, inclusive de carboidratos. Mas se eu não tiver um intestino legal, eu não tenho como absorver. Então, ó, vamos ali anotar agora quais são os alimentos que você vai organizar o seu dia para ter, Kathleen, tudo isso adequado,
tá? Vamos começar a falar, já que eu falei dos carboidratos, eles têm que entrar, mas é aquele carboidrato que eu falo quase toda live que tem que entrar para vocês, é o carboidrato do bem. É aquele carboidrato que é de raízes ou de cereais integrais, porque eles são ricos em triptofano, e o triptofano é um aminoácido que aumenta a síntese de serotonina e vai deixar vocês mais felizes. Ana Carla, sou sua fã, adoro te ouvir e eu adoro estar com vocês também. Oi, Gisele. Então, ó, vamos colocar mais a batata em todas as refeições suas do dia, as principais, ó, café da manhã, almoço e jantar. Coloca um pedacinho de raiz ou de cereal integral. De manhã, você quer colocar aveia ou quinoa? Tudo bem. E na hora do almoço, você quer colocar uma batata doce ou uma mandioca? Tudo ótimo. E você quer colocar à noite uma abóbora que tem menor índice glicêmico? Também é bem-vinda. Então coloque um pedacinho uma porção pequena, porque eu sei que vocês não podem exagerar, porque grande parte de vocês estão querendo emagrecer, né? Vamos colocar 50, 70 gramas. Batata doce, macaxeira, inhame, é isso aí, é isso. Oi, Renata, querida, tudo bem? Então, pode colocar isso. Tem muita gente que gosta de comer a macaxeira ou a batata doce até no café da manhã. Ótimo, não tem problema. E quer comer um cereal quinoa no almoço? Beleza, mas coloque um pouquinho desses nas 3 principais refeições. Porque eu falei que ele tem triptofano, tá? E tem um carboidrato bom. Lembra que a glicemia, quando você tá com cortisol alterado, ela tá alterada. Então eu não posso dar nada de farináceo, nada de carboidrato de índice glicêmico alto, senão eu vou piorar isso. Então vamos lutar contra esses carboidratos que a gente quer comer, mas eu vou comer esse outro que a doutora falou que é melhor. Aí eu vou combinar com os grãos. Você falou sobre o feijão, quem falou agora de feijão, ó, feijão preto, rosa, grãos são ótimos, eles são fontes de magnésio, e o magnésio é um dos minerais que relaxa a gente, que regula a nossa ansiedade. Então eu posso colocar sim o feijão preto, o grão de bico, a lentilha, o feijão carioquinha, posso colocar a soja para quem gosta, deixa de molho, joga aquela água, mas sabe o que eu quero que vocês coloquem? Meia conchinha, 2 colherzinhas, 3, vocês podem fazer até uma pasta de grão de bico, né, que a gente tem aí o hummus, que é muito gostoso, pode fazer a lentilha quentinha, o feijão quentinho também, que agora no frio é gostoso, ele também dá mais saciedade pra gente. Eu posso combinar ele com a minha macaxeira, eu posso combinar ele com a minha batata doce, posso. Gente, isso vai deixar vocês felizes. Vai dar saciedade. Olha quanto. Além disso, lembra que tem ferro, tem outros nutrientes. Mas eu tô me detendo numa parte só do alimento, num dos ingredientes que vai ajudar vocês a regularem o cortisol, tá? E a ansiedade. Então eu fiz o carboidrato com o grão, tá? Agora, o que eu vou colocar também nas minhas refeições todos os dias? Os vegetais verdes escuros. Então eu preciso de brócolis, couve e espinafre, principalmente, gente, porque ele tem ácido fólico, e o ácido fólico também vai ajudar na síntese da serotonina, junto com magnésio e a B12, então é super, e a B6, desculpa. Então eu preciso colocar sempre um vegetal verde, ter folato. Então, quem tá ansioso, deprimido, desregulado emocionalmente, eu prescrevo metilfolato, que é nada mais, nada menos do que o ácido fólico, é a forma mais biodisponível que a gente tem para prescrever, que é o ácido fólico que está nos vegetais verdes escuros. Mas não é mais gostoso eu comer uma couvezinha, né, com azeite, com um pouquinho de alho? Não é mais gostoso eu comer um brócolis, tudo ao dente? Se vocês deixarem comer aquele vegetal todo cozido demais, esquece, não vai ter isso que eu quero, né? Então, por favor, comam sempre ao dente. Só dá aquele susto no espinafre, o susto no brócolis, né, e na couve. É importante também. Além disso, as hortaliças verdes escuras também são fontes de GABA, daquele ácido gama-aminobutírico,
que é importante ir lá na região do cérebro para regular o seu cortisol, tá? Diminuir a sua ansiedade. Nossa, doutora, mas é verdade? Será que eu comendo verde escuro acontece isso? Sim, gente, pelo amor de Deus, confie em mim. Façam esse uso desses vegetais, almoço e jantar. Já falei isso para vocês, hein, que é importantíssimo. Outra coisa importante também é o ômega 3. Então eu vou incentivar o consumo de peixes de água fria, de castanhas, nozes, amêndoas, né? Essas gorduras boas, sim, a chia, a linhaça, porque o ômega 3 ele melhora as sinapses nervosas, melhora a comunicação entre neurônios e vai fazer também eu ficar mais tranquila, né? Lembra que o DHA também, que está aí dentro do ômega 3, é o EPDHA, ele controla mais as nossas emoções, a nossa ansiedade. Então é importante eu ter o ômega 3 em quantidades adequadas. Se eu não conseguir pela alimentação, eu suplemento. E lembrando também que as castanhas, nozes, amêndoas, elas também são ricas em magnésio, né, em vitamina E, que também é importante para relaxar. E não saciedade. Eu posso fazer uma farofinha com elas que fica uma delícia, ou uma pasta de amêndoa, ou uma pasta de castanha, um requeijão de castanha de caju, fica super gostoso também. Isso vai ajudar vocês. Olha, cérebro gosta de gordura. Então eu tô falando de gordura boa, de ômega 3, do óleo de peixe, do óleo das linhaças, o óleo da chia, o óleo das castanhas. Então, não esqueçam de pôr isso todo de um punhadinho. Se não quer fazer essas preparações que dão muito trabalho, é só comer 2 castanhas do Pará, ou comer meia dúzia de amêndoas, ou comer um pouquinho de pistache, ou de avelã, ou semente de abóbora, ou semente de gergelim. Então eu quero isso na alimentação de vocês. Isso vai ajudar vocês a controlarem o cortisol. Além disso, tem ação anti-inflamatória. Lembra que eu falei daquele excesso de gordura do abdômen, né, que aumenta a inflamação? Pois é, gente, resistência insulínica, a gordura vai ajudar como anti-inflamatório. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui que eu vou continuar com os meus alimentos. Ah, olha aqui, quem tá falando do Tostex de mandioca no café da manhã? Peraí, Ana, Tostex de mandioca, vamos pensar o que seria isso. Você faz o que? A mandioca com mandioca, é isso? E no meio o que? Recheio proteico? Preciso saber o que é isso. Você me esclarece o que é Tostex de mandioca, ou faz pão de mandioca e faz o Tostex com ele. Não entendi. Mandioca de manhã é legal, só que eu preciso ter proteína e é um pedaço da mandioca, tá? Então lembre disso. O café, cuidado, café demais, porque quem tá às vezes deprimido, falta de energia, abusa no café. E se vocês abusarem da cafeína, vocês vão piorar essa produção de cortisol sua. Então um pouco do café é bem-vindo. Então posso tomar um cafezinho de manhã, posso tomar um cafezinho, sei lá, depois do almoço ou no meio da tarde, ok. Mas excesso de café vai prejudicar a equilibrar o seu cortisol. Então, e não é só no café que eu tenho cafeína, tá? Eu tenho também naqueles chás, por exemplo, no chá preto, no chá mate. Agora, já o chá verde, ele tem uma cafeína que vai ajudar vocês a regularem o seu cortisol. Então, para quem gosta do chá verde, ele tem a L-tianina, que ajuda muito a nivelar os níveis de cortisol, tá? Então, é muito bom, é bem prescrito. O chazinho de chá verde pela manhã, às 10 horas, um chazinho verde até as 3 horas da tarde. É muito legal, é um dos chás que eu prescrevo muito pra gente melhorar a ansiedade. Fora isso, eu também vou dar o chocolate amargo. O chocolate amargo tem, eu falei ainda no post, tem triptofano, que é aquele aminoácido que vai dar aumento de serotonina, tem magnésio, vai aumentar o GABA, que é esse neurotransmissor que vai melhorar o humor da gente. Então pode comer de 15 a 30 gramas de chocolate. Lá para as 4, 5 horas da tarde é o melhor horário para vocês comerem chocolate amargo e melhorar os níveis de cortisol, tá?
Então, ó, mais um motivo aí para vocês colocarem o chocolate e ficarem felizes, hein, gente? Mas é nessa quantidade, é o 70% acima de cacau, tá? Porque é o cacau que tem esses polifenóis. As frutas cítricas também ajudam a controlar o cortisol, além de ter vitamina C, então pode colocar uma porção de fruta cítrica ao dia, ou kiwi, ou morango, ou laranja, ou mexerica, ou abacaxi, pode colocar, tá? E não é porque tá frio que vai deixar de comer fruta, hein, gente? Uma fruta cítrica ao dia, eu quero aí vocês. Iogurte ou kefir também é bem bacana, tá? Alguns trabalhos demonstram que eles também são fontes de GABA, né? Para quem pode, é muito legal, mesmo que você tenha problema da lactose, pode ser ou sem lactose, não tem problema, né? Então dá pra gente ter o kefir também, se vocês puderem fazer ou consumir o kefir. Além disso, ele vai ajudar muito o iogurte ou o kefir na microbiota, também na parte intestinal, na função intestinal, na saúde intestinal. Então é bem legal pôr uma porção, pode pôr ele picado com fruta cítrica, pôr uma castanha ali, ó, quebradinha. Olha que delícia que fica essa taça, ainda postei hoje a minha, tá? Pus kiwi, pus uva, pus semente de linhaça e eu pus whey protein, né? Mas, enfim, vocês podem estar colocando iogurte. Também pode ser uma taça deliciosa aí e também que regula cortisol. E comer ela entre 4 e 5 horas da tarde. O lanche da tarde é excelente que seja feito nesses horários. Falei da vitamina B6 também, ótima para controlar cortisol, que melhora também a produção de serotonina. Magnésio, B6 e ácido fólico vai ajudar vocês muito, né, nessa questão. Alguns chás, quando tá muito ansioso, ó, chá, além do chá verde, chá de melissa, camomila, passiflora, mulungu, são chás que vocês também podem tomar. Eles são chás mais prescritos de tarde, à noite, aí é melhor, tá? São chás que vão deixar vocês mais calminhas. Deixa eu ver se tem aqui. Ela me falou desse Tostex aí que eu não entendi. Posso tomar metilfolato? Então, pode tomar o metilfolato, mas tem que ser prescrito, né? Às vezes eu prescrevo de 200 microgramas, faço as dosagens às vezes, né, ver como que tá o ácido fólico do paciente, se tá legal ou não, para saber quanto que eu devo prescrever. Se não, eu incentivo só os vegetais verdes escuros, mais alimentos ricos em folatos, mas seria uma opção. Eu faço muito a combinação de magnésio, vitamina B6 e metilfolato, né? 10 e 16 horas, isso é muito legal. Às vezes pode pôr uma L-tianina. Eu vou falar também de suplementos já, gente, e dessas prescrições, tá? Cristina, boa noite, doutora. Catarina, posso confiar mesmo? Uma semana após sua consulta, eu já me sinto outra. Olha o depoimento da Catarina. Ó, uma semana que a Catarina veio aqui. É uma paciente já de muitos anos, muito querida, e eu tenho o maior prazer de poder ajudá-la tantas e tantas vezes que você precisar, e eu fico muito feliz de você me dar esse feedback, viu? E eu quero ajudar todas vocês, né? Por isso que assim, gente, a alimentação, ela vai fazer a total diferença na vida de vocês. Escuta o que eu tô dizendo, é muito legal quando você começa a organizar seu dia, seus horários, sua rotina, se planeje, se organize, saiba o que você vai comer amanhã, vai comprar, ou deixa pré-preparado, ou congelado, seja coisas fáceis, práticas, baratas. Eu não dou alimento caro, né? Dá para comer os vegetais, as frutas. Procurem a sazonalidade, que você encontra com mais qualidade e preço melhor. A Cristina falou, e o chimarrão pode? Então, põe as ervas certas, Cristina. Você pode pôr o chá verde, pode pôr um pouquinho do mate. Então, assim, é bom que você faça a combinação, às vezes, com chá de melissa ou de mulungu, sabe? Para poder equilibrar esse chá. Então é legal você fazer essas combinações que fica bem bacana também, esses blends dentro desses chás que eu falei. Aí você pode tomar na forma do seu chimarrão.
Abacate, sensacional, ele também tem muito magnésio, ele tem glutationa, ele regula também cortisol, é uma das frutas que eu adoro também prescrever, é uma das frutas que eu iria também falar para vocês aqui, ó, ele auxilia no controle de estresse, o abacate. Olha só, eu como abacate todo dia, eu vou confessar para você que eu sou a louca do abacate e do coco. Se vocês me seguem, vê minha alimentação, todo dia quase eu como abacate, todo dia quase eu como coco, porque são coisas que me dão prazer, me dão saciedade, são gorduras boas. Eu gosto tanto do abacate, vocês podem fazer na forma de guacamole, ou na forma de maionese, ou na sua salada, ou simplesmente cortado, ou então podem fazer ele, gente, com cacau, como eu falei, ó, chocolate amargo, podem fazer ele com canela também, pode bater ele com whey protein, pode bater ele com uma bebida à base de leite de amêndoa, ou com iogurte, fica legal também, ou amassadinho com caldo de ameixa, ou com a linhaça, olha com quantas coisas, com castanhas, tem muita coisa que dá para misturar. Ah, ela falou ralo a mandioca, ela tá falando do tostex de mandioca, né? Ralo a mandioca no mais grossinho, bato o ovo, sal e coloco na frigideira, no fogo baixo, tampo. Ai, que legal, Ana, muito legal a sua receita. Ao invés de ela pôr a farinha da tapioca, ela põe a mandioca ralada com o ovo, ó, sempre usa mais a proteína, né? Então tenta pôr o ovo, ou 2 ovos, ou então rala pouca mandioca, aí você pode fazer isso tranquilamente que tá super bacana, viu? Pode fazer isso. Kombucha, também excelente. Nutri Márcia, pode colocar kefir ou kombucha. O kombucha ele vai agir como um fermentado, né? De chá verde, com lactobacilos, e a gente vai tá também tendo ali substâncias para melhorar a sua biota intestinal, substâncias que estão presentes no chá verde que podem também te ajudar a ter mais saúde intestinal, a regular melhor as funções digestivas, a desintoxicar seu organismo, enfim, a ter um equilíbrio melhor a nível de sistemas. Eu gosto muito, viu, de kombucha também, desintoxicação. A Maria, boa noite, doutora linda, boa noite, aqui ela já falou, Gislene, Renata, eu também sou a doida do abacate. Eu fico doida quando eu não tenho abacate em casa, sabia? Aqui, não, peraí. Opa, aqui, deixa eu ver se tem aqui mais perguntas. E o que eu quero dizer para vocês, gente, que esses alimentos vão te ajudar muito a regular tudo isso. Fora disso, eu já falei para vocês a questão da rotina, dos exercícios físicos, do gerenciamento de estresse. Cada um tem um meio de buscar o seu conforto, a sua válvula de escape, que não seja na alimentação, porque senão vocês vão piorar tudo isso que eu falei para vocês, esse descontrole vai ficando cada vez pior. Então, quanto mais regulado eu fico, daí eu vou, na hora de dormir eu não tenho sono, na hora de acordar eu não tenho vontade de acordar. Isso é horrível. Quando você fala, puta, eu deito e fico rolando. Às vezes é seu cortisol. Tudo bem, isso pode acontecer pontualmente, porque, por exemplo, nesse momento eu tô estressada, ansiosa, eu posso perder uma noite de sono, mas não é todo dia. O todo dia, se eu não tiver um sono reparador, eu não vou ter controle no meu cortisol, eu não vou ter um dia produtivo, eu não vou ter um dia feliz, eu não vou ter um dia harmonioso, um dia equilibrado, eu não vou ter, porque o sono é fundamental. E quem vai regular isso também se vocês tiverem um cortisol baixo de noite, porque senão não aparece aí a sua produção de serotonina. Então, quando eu tenho que estar com o cortisol baixo, ele está alto, porque eu fiquei com ele estimulado o tempo inteiro, o dia inteiro, e aí eu não vou dormir, eu vou ficar rolando na cama. Então, por isso que organizar a alimentação de vocês, organizar a prática de exercício, fazer meditação, ou respiração, ou yoga, ou pilates, né, nadar, ou dançar, né? Tem muitos pacientes que se encontram também na dança, ou fazer a terapia cognitiva, isso tudo é muito importante. Você tem que encontrar a consciência de você, né? Esse autoconhecimento, o que te deixa mais feliz, o que te deixa mais harmonioso, o que te deixa mais equilibrado.
Esse autoconhecimento sobre si mesmo faz com que isso aconteça, gente. É importante vocês se conhecerem, o que te faz bem, o que te faz mal. Não engolir sapo, né? Muito, porque senão você vai gerar essa bomba dentro de você e vai ter essa desregulagem, essa sinalização de perigo o tempo inteiro, né? Engolir às vezes um mau humor de um chefe ou uma agressão, tipo assim, o cara falou mais alto, uma briga, um descontentamento do ambiente de um relacionamento, pontualmente é uma coisa. Agora, viver num ambiente descontrolado emocionalmente, ou seja, de trabalho ou familiar, isso vai te levar a esse descontrole que eu tô falando agora. Então não adianta também eu comer tudo certo e viver num aquário, num ambiente que não propicia equilíbrio emocional, né? Então também isso é importante, você ser feliz, buscar, né, esses momentos de felicidade, de relaxamento, né? Onde eu tenho isso? Eu tenho isso na praia, adoro caminhar na praia, me faz falta eu não ir pra praia, não pisar na areia, não tomar sol, isso me agrada. Pode ser que para muita gente seja cantar, seja dançar, seja ir ao cinema, não sei, mas cada um tem que buscar o que é mais oportuno. Acabei de atender uma paciente que ela faz tricô, crochê, ela encontrou nisso uma forma de prazer, de lazer, de como ela desliga. E a leitura às vezes também é muito bom, gente. O cinema, ou ver filme, você desconecta do seu ambiente, às vezes que não está sendo muito favorável, para poder viver aquele ambiente do cinema, do filme, do livro, né, da sua série, que seja. Isso também te ajuda muito. E falando um pouquinho de suplementos, né, o que eu uso de suplementação para regular a cortisol? Ó, a gente tem suplementos chamados adaptógenos. Ou seja, eles são moduladores de cortisol. Se o cortisol está alto, ele abaixa. Se você tem baixo, ele aumenta. Quem são eles? Os principais: ashwagandha, panax ginseng, rhodiola rósea. São os adaptógenos mais comuns que a gente pode estar usando. Fora isso, L-tianina, que é muito bom, que é encontrado no chá verde. Uso muito magnésio, sensacional, 200 miligramas, 2 a 3 vezes por dia. Vitamina B6, com certeza 20 miligramas 2 vezes por dia, na forma de piridoxal 5-fosfato ou mesmo na forma de cloridrato de piridoxina. Uso muito a grifônia, simpliciflora também, que é excelente, a maca peruana também, que é importantíssima. Às vezes eu faço tinturas ou dou extrato seco de melissa, ou de camomila, ou de passiflora, ou de mulungu, também, que ajuda muito, muito a acalmar. Tem também o ansiodoro da Veleda também, que diminui a ansiedade, o estressdorum também deles, que também é muito bom. Eu não quero fazer propaganda, mas já fazendo, que são homeopáticos, né? Então, isso tudo vai ajudar vocês. Quando eu tô mais controlada emocionalmente, eu vou fazer melhores escolhas. E se eu faço melhores escolhas alimentares, dentre dessas todas que eu acabei de falar para vocês, eu vou me controlar cada vez mais, eu vou dormir melhor, eu vou ter uma boa digestão, eu vou controlar mais meus níveis de cortisol, vou melhorar mais níveis de glicose, de insulina. E com certeza isso vai diminuir minha fome, vai diminuir meu peso, eu vou conseguir treinar melhor. Vocês entenderam que a gente vai fazer o processo inverso? Gente, então vamos começar a desenrolar esse novelo. Ou vocês vão enrolar o novelo favoravelmente para vocês, ou vão enrolar desfavoravelmente para vocês. Então é uma bola de neve que pode crescer para o bem ou para o mal. E tá nas suas mãos, né? Todos esses conhecimentos que eu tento passar para vocês é para vocês começarem a praticar, cada uma ao seu jeito. Cada uma vai ter adesão. Eu vou começar hoje a tomar mais chá. Eu vou me hidratar melhor, eu vou ter uma rotina melhor de sono, de dormir, de acordar, vou pôr o relógio para despertar, vou começar a caminhar ao ar livre, no sol, né, onde tem o claro. Eu vou começar hoje a pôr pelo menos uma porção de verde escuro no meu dia, eu vou começar a comer uma porção de fruta cítrica, eu vou começar a colocar Quando vocês vão ver, vocês estão somando coisas
que vão ajudando cada vez mais. E esse conjunto de coisas é que vão dar o resultado melhor para vocês. Cada uma tem um jeito de aderir às mudanças no estilo de vida, na sua alimentação, nos seus hábitos alimentares. Gente, lutem contra a maré. Maré que eu digo, às vezes o ambiente de vocês, familiar, não favorece a bons hábitos alimentares, principalmente porque eu sei que a grande parte das minhas seguidoras são mulheres. E a mulher tem por si só aquela questão de se doar, fazer tudo pro filho, pro marido, e para ela não faz nada que ela deveria fazer. Aí ela fica descontente, frustrada, nervosa, todos esses cortisol alterado, não é só cortisol, os exames, engorda, fica mais infeliz ainda. Eu não quero isso, eu quero que vocês sejam um pouco egoístas com vocês. Vocês só vão ser a melhor mulher, a melhor mãe, vocês só vão melhorar a sua autoestima, vão ter vigor, energia, longevidade. Gente, quando vocês começarem a cuidar de vocês mesmos, se deem valor. E a alimentação é parte disso, é um investimento que vocês vão fazer. Aliás, um dos melhores investimentos para a saúde é a nutrição. E a nutrição vai deixar vocês regularem cada substância dessa que eu falei, inclusive o cortisol, esses neurotransmissores da felicidade. Eu vejo muitas mulheres aqui que, eu sei, às vezes tem prioridades, traz o filho e ela não consegue fazer para ela, faz o filho, prioriza os filhos e ela não faz. Mas, gente, faça para você também, né? Porque não é egoísmo, a gente tem que estar bem para poder dar o melhor de si para o outro que a gente ama. Então, gente, é muito importante isso que eu falei, né? Essa questão de você se doar, essa questão tem um limite, né? Até que isso não interfira em você, na sua saúde, no seu bem-estar. Bom, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui que eu falo muito. E aí, quero saber de pergunta, gente. Batata doce. Pararara. Então, às vezes, essa questão de não conseguir emagrecer porque tá cortisol alto, insulina alta. Eu falei que a tireoide também tá descompensada, às vezes, pelo cortisol. Cuidado com isso, hein? Deixa eu olhar aqui. Tarará, tarará, nananana. Acho que eu não tenho pergunta aqui pra cima, né? Aqui, são só pessoal entrando aqui. Oi, boa noite. E aí, olha, deixa eu ver se tem pra baixo, então. Aqui. Tem mais pergunta aqui, sim. Peraí. Verdade, aqui. Doutora Roseli é top. Adoro suas dicas. Fantástico, se amar mais. É isso mesmo, a gente tem que se amar mais. Porque o jeito que vocês se olham é o jeito que os outros vão te olhar. Os outros vão te ver. Se você é uma pessoa que não se aceita, tá infeliz, tá triste... vocês podem contar, se que você se olha assim, o outro também vai te olhar assim. Aí a depressão, a tristeza, a frustração, né, vai ficando cada vez pior. Gente, vamos pôr, né? Às vezes você tem um cristal dentro de cada um, tem um cristal, né? Vamos pensar sempre assim. Cada um tem o seu valor, o seu cristal, o seu talento, né? As suas coisas boas. Às vezes está encoberto ou tá desgastado com esses sentimentos ruins que a gente vai cada vez mais colocando no dia a dia, né? Sem essa necessidade. Se descubra, né? Se descubra no seu talento, no seu melhor, faça o melhor para você, não é só para os outros. Então, esse é o recado que eu quero dar para vocês. Quer dizer, todas essas informações. Lembre de tudo que eu falei para vocês. Uma outra coisa que eu suplemento é ômega 3, né? Não posso deixar de falar sobre isso, né? E aí, que tal finalizar a noite com uma banana assada com canela? Banana tem magnésio, tem triptofano e tem vitamina B6, viu? É uma outra fruta maravilhosa para controlar a ansiedade e cortisol. E colocar um cacau orgânico, que eu falei de chocolate, por cima. Pode até pôr derretido, gente, que legal, hein? Pôr um pouco de aquela barra derretida de chocolate amargo por cima dessa banana com canela. Tomar uma xícara de chá de melissa ou de camomila. Olha que lindo, que maravilhoso finalizar a noite assim.
né? Ou então colocar um iogurte, se vocês gostarem mais, com canela ou com uma castanha por cima, um moranguinho picado. Também pode ser. Então, isso tudo conforta a gente, conforta a alma da gente e vai nutrindo as células de vocês com nutrientes bons, em quantidades adequadas, dia a dia. Por isso que eu falei, tem que ter doses terapêuticas, não é para comer hoje e ficar mais 3, 4 dias sem comer. Tudo isso que eu falei tem que estar presente todos os dias aí na refeição de vocês. Tá bom, gente? Então, esses são apenas alguns exemplos. E tudo isso somado é que vai fazer vocês controlarem o cortisol e terem melhores resultados dia a dia, até no emagrecimento, e em vocês serem mais felizes, tá bom? Um beijo grande para vocês. Vou procurar deixar essa live gravada. Ela fica até amanhã no meu Instagram e depois de 24 horas ela vai pro canal do YouTube, tá bom? Quem não me perguntou, pode perguntar no meu direct, que eu tô à disposição de todos vocês, ó. Um beijo enorme no coração de cada uma de vocês. E calma, relaxa, respira, põe uma musiquinha lenta que vocês vão se controlando para poder dormir, ter uma boa noite de sono e já acordar de forma diferente amanhã, colocando em prática tudo isso que eu disse, tá? Um beijo, gente, sejam felizes.